Olá pessoal, eu sou o Dr. José, cardiologista, e está começando mais um programa Conversa Saudável. Hoje falaremos sobre cirurgia plástica e abordaremos cirurgia de mama e lipoaspiração. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do Dr. Gustavo Pablo. Olá pessoal, para quem não conhece, Dr. Gustavo Pado é médico, cirurgião plástico e atua aqui na cidade de Presidente Prudente, nos melhores hospitais. Dr. Gustavo, é um prazer receber você aqui, você que foi meu colega de turma da faculdade, da 24ª turma da faculdade aqui de Medicina de Presidente Prudente, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, José, pelo convite, obrigado por me receber, é um prazer, muito legal te reencontrar. E muito legal essa entrevista aí. Obrigado pelo convite. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Primeiro, Gustavo, como é feita a formação, como um médico se torna um cirurgião plástico? O que é preciso? Primeiramente, fora os 6 anos da faculdade de medicina, o cirurgião plástico precisa fazer 2 anos de residência em cirurgia geral, depois mais 3 anos de especialização em cirurgia plástica. Certo. Então, o total aí de residência, só de especialização, são 5 anos. 5 anos, fora a faculdade, né? Fora a faculdade. Certo. E a gente sempre vê, é um tema sempre recorrente na televisão, algum procedimento estético que não deu certo e acaba sendo televisionado, e aí você vai investigar e muitas das vezes quem fez aquele procedimento não era nem médico, ou se era um médico não tinha especialidade. O que o paciente pode fazer para se resguardar, para se proteger dessas fraudes, vamos dizer assim? Bom, então acho que tem alguns procedimentos que devem ser realizados por médicos qualificados. Né? Na cirurgia plástica, o médico deve ser especialista, deve ser reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse acesso é aberto no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pode, pelo CRM ou pelo nome do médico, ele pode buscar a informação se ele é ou não. Uma simples pesquisa na internet, sim, você já consegue saber se é um médico reconhecido pela sociedade. Isso. É essencial isso aí. Essencial. O paciente tem que procurar isso. Tem que a segurança em primeiro lugar. Legal, bacana. Então, pessoal, a gente já sabendo como se proteger dessas fraudes, vamos para a nossa primeira pergunta e o nosso primeiro assunto agora será sobre mama. Então, Gustavo, eu queria te perguntar como que é escolhido o tamanho da prótese? Às vezes a paciente chega e quer escolher um tamanho maior, como que é feito, como que você conversa com a paciente, como que é chegado a um acordo sobre o tamanho? O que você faz? Bom, então, primeiro a paciente ela vem com um anseio, com um desejo, né? Ela quer às vezes uma coisa maior do que ela já tem, né? Quer melhorar o visual, a aparência, o corpo dela. Certo. Então a gente primeiro ouve o que a paciente tem, o desejo dela, o que ela quer. Então isso é o primeiro ponto, o desejo do paciente, conta que leva em consideração. O segundo ponto é a anatomia da paciente, certo. Né? O tamanho do tórax, a altura, certo? O tamanho das mamas dela, o que ela tem de mama, qualidade da pele, né? Qualidade do tecido glandular, né? Idade do paciente, certo? Isso tudo é levado em consideração, certo? E depois a gente define isso junto com o paciente, escolhendo os implantes. Os implantes eles têm diferentes formatos, são diferentes tipos, né? Alturas diferentes, tamanho de base, diâmetro de base diferente. Então, os 3 pontos principais são o desejo do paciente, a anatomia do paciente e os implantes, né? O volume é direcionado através do diâmetro da base e a altura do implante e formato. E tem alguma limitação de tamanho? Tem. Os implantes muito grandes acabam ficando além de dar uma deformidade, não ficar harmônico com uma pessoa, né? Pode vir, a paciente pode ter mais complicações. Entendi. Como o rippling, que é as ondulações na pele, o implante ficar aparente na pele.
né? Pode ter extrusão até mesmo, fica uma sutura depois na hora de fechar, fica tenso, né? Pode ter algumas dessas complicações. Entende? E deixa eu falar, você estava comentando, então existem formas diferentes, formatos diferentes de prótese? Você ter algum exemplo aí para mostrar para a gente? Sim, a gente tem os formatos redondo, certo? Vou colocar aqui mais perto. Isso. E o formato anatômico, né, que é um formato mais natural, lá, né? diferente. Esse de lado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vou colocar aqui mais perto. São os dois formatos então, mais comuns, assim, né? Para o outro. É isso. Certo. É um formato em gota e anatômico, o nome correto. E o redondo. Certo. Então são diferentes tipos de implantes para a gente consegue diferentes resultados. Certo. Fora o formato, a gente tem que é redondo ou não, a gente tem a superfície, né? Se é lisa ou ela é texturizada. Isso dá alguma diferença? Dá diferença, né? Depende do plano anatômico que a gente coloca, o implante, né? A superfície lisa tem tem os benefícios e tem as desvantagens, assim como a superfície texturizada também tem os benefícios e desvantagens. Cada uma tem suas próprias indicações. E da prótese? Ela pode ter rejeição? O organismo pode rejeitar a prótese? Sim. Existe essa possibilidade? Sim, os implantes, como qualquer outro corpo estranho, né, não orgânico, ele pode sofrer rejeição, sim. Tá? Existe uma entidade que chama contratura capsular, que é isso, certo? O corpo age formando uma cápsula, um tecido fibroso ao redor desse tecido estranho, que pode vir a ter dor, ter deformidades no corpo, e é uma forma de rejeição, é o corpo tentando expulsar ou reagindo contra aquele corpo estranho. E depois que fez o implante da prótese de silicone, essa prótese precisa ser trocada após algum período? Sim, hoje, a não ser que a paciente apresente algum problema com o implante ou queira mudar o tamanho, quer aumentar, quer diminuir, ou a mama apresentou ptose, tem queda, está flácida, precisa mudar, a gente muda. Mas, ou se tem uma ruptura, ou uma complicação. Mas se estiver tudo bem, raramente não tem um prazo de validade. Não tem um prazo de validade. Precisa trocar. Cada 10 anos você precisa trocar. Hoje esses novos implantes de última geração são muito seguros, então não precisa se trocando preventivamente. Tem. E a prótese, as mais modernas, existe risco de vazamento? Sim, as próteses, até eu furei uma aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui perto. Ela tem um invólucro bem seguro. Uma capa, né? Uma cápsula, um invólucro. E o gel de silicone é super coeso. Ele não vai se espalhar. Ele não é um líquido, é muito difícil ele se espalhar. Então ele é bem coesivo. Certo? Sob uma pressão muito forte, ele se expande um pouco, mas ele volta. Ele volta, né? Mas existe o risco, né, com um trauma às vezes muito forte, ou uma contratura capsular exagerada, pode romper esse invólucro, mas o extravasamento do gel de silicone é muito difícil. E se isso acontece, a paciente, ela sente alguma coisa? Pode ser que aumente essa contratura, essa rejeição, ela comece a sentir mais dor, a cápsula fique mais forte. Seria mais dor, então, que ela sentiria? Sim, pode ser que ela sente dor, deformidades no contorno. Sim. Tá? E existem alguns exames de imagem que podem ajudar no diagnóstico, né? Ressonância nuclear magnética, às vezes ultrassom. Uma ressonância ou ultrassom ali que conseguiria ver se teve algum tipo de vazamento. Exato, ressonância magnética é mais indicada. Legal. E agora, o paciente fez o implante da prótese silicone. O futuro dela, às vezes é uma mulher que não é mãe ainda, pretende ser mãe. Interfere alguma coisa na amamentação? Não, muito difícil a interferência. Pode ter os implantes, pode aumentar normalmente. Sim. Tá? Inclusive para fazer a mamografia, né, exames de detecção de câncer ou de rastreio, pode fazer normalmente. Então a mamografia, ultrassom, ressonância, não muda nada. Não muda nada. Pode fazer com segurança. Existem algumas manobras específicas para fazer o exame de mamografia
tomografia Sim. em pacientes que têm um implante. Entendi. E agora, a nossa última pergunta em relação à prótese de mama, onde que fica a cicatriz? E quanto é o tempo de recuperação desse tipo de cirurgia? Certo? Então, existem algumas vias de acesso, que a gente chama, onde vai ficar a cicatriz. Tá. Né? Existe a via pelo sulco inframamário, que é bem abaixo, bem embaixo da mama. Embaixo da mama, bem no limite inferior da mama, uma Uhum. cicatriz pequena, quase imperceptível. Tem a cicatriz periareolar, que é ao redor da areola. Tá? Sim. E a cicatriz axilar, ou a via de acesso axilar. Também consegue fazer. Pela axila a gente consegue acessar e introduzir o implante. Fora as vias de acesso, a gente tem as vias de posicionamento do implante, que pode ser subglandular, ou abaixo da glândula, tá. Submuscular, abaixo do peitoral, músculo do peito. E o dual plane, ou duplo plano, que fica no meio termo, fica um pouco abaixo do músculo e um pouco recoberto pela glândula. Entendi. É onde que a prótese vai ficar, né? Vai ficar em cima do músculo, abaixo do músculo. Isso, né? exatamente. Entendi. Então são as 3 vias de acesso e os planos. E a recuperação? A recuperação variando, lógico, de paciente para paciente, de via de acesso e de plano, ela pode voltar às atividades normais, de musculação, academia, né, pegar peso. Então, a rotina normal. A rotina normal dela, normalzinha, 3 meses. 3 meses. Mas voltar às atividades de trabalho, escritório, faculdade. Isso um pouco antes, cerca de 7 dias ou 10 dias já dá para... Uma semana, 10 dias já consegue sair de casa e fazer, com certeza, trabalhar, escola, tranquilamente. Agora 3 meses é assim, vida normal mesmo, se tudo correr bem. Legal. Então agora a gente encerrou essa parte de prótese de mama e a gente vai falar de um assunto agora que interessa bastante as mulheres, e que é a lipoaspiração. Vamos discorrer um pouquinho como que é feito, os riscos